Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente vai começar mais um vídeo da coleção Tecnohour. No vídeo de hoje eu já deixei aqui um plano de fundo bem diferente, justamente para não deixar nem dúvida sobre o que a gente vai falar. O que vocês estão vendo aqui é a captura da tela do meu MacBook Pro, mas a ideia toda é mostrar para vocês o que está acontecendo nessa janelinha aqui. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de como trabalhar com uma máquina virtual dentro do seu MacBook. No caso, a gente vai trabalhar e vai fazer toda a instalação, desde o download do instalador do OS X El Capitan até a configuração e instalação dele dentro de uma máquina virtual criada no VMware Fusion. Espero que vocês gostem do vídeo e já vamos continuar daqui a pouquinho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que eu costumo usar muito, que é o VMware Fusion. Antes da gente começar, eu queria só dar uma introduçãozinha para vocês sobre o que é a máquina virtual. As máquinas virtuais apareceram principalmente para otimizar a utilização dos recursos da máquina física. Então, quando a gente está falando de máquina virtual, a gente está realmente falando de um equipamento que fisicamente não existe. A ideia é que eu possa pegar, comprar um servidor super potente com quantos processadores eu quiser, 10, 20, 15 processadores, colocar lá vários gigas de memória, 64 GB de memória e disco quase que infinito, né? Se eu pegar esse servidor, essa máquina física, e dedicar essa para um único cliente, a ideia é que seja, independente de ser o website da empresa, o e-commerce, o que quer que seja, essa máquina vai ter momentos de pico e vai ter momentos de vale. Isso significa que, em alguns momentos, ela vai ser muito utilizada, em outros momentos, ela vai ficar praticamente sem uso. Assim, essas máquinas virtuais apareceram justamente para você poder otimizar esses recursos. Por quê? Porque ao invés de ter uma máquina gigantesca que vai ficar boa parte do tempo sem fazer nada, eu posso criar várias máquinas virtuais menores. Essas máquinas virtuais vão ter utilizações diferentes, então talvez o pico dela seja à noite, outra o pico talvez seja na hora do almoço. Então a ideia é eu conseguir organizar essas máquinas virtuais dentro dessa mesma máquina gigantesca, de forma que o meu equipamento seja usado na maior parte do tempo. Afinal de contas, se você tiver um equipamento que está sem uso, você está, na realidade, perdendo dinheiro com depreciação. As máquinas virtuais nasceram para isso. Obviamente que a gente tem vários tipos diferentes de uso, dependendo do tipo de trabalho que a gente faz. No meu caso específico, eu quero compartimentar o meu desenvolvimento. O que significa? Eu quero ter várias máquinas para trabalhar em projetos diferentes, talvez clientes diferentes. Por que eu quero fazer isso? Justamente porque se você é um desenvolvedor, você conhece a história, né? Então você começa a desenvolver, começa a baixar ferramentas e tudo mais, e você instala um monte de porcaria que você nunca mais vai usar na vida. Aquele projeto acabou, um monte de ferramenta que você estava usando acaba com ele. Assim eu quero ter a liberdade de ter a minha máquina principal, onde eu trabalho com o meu dia a dia, e algumas máquinas virtuais que eu vou rodar somente quando eu precisar. No caso, essa daqui que a gente vai criar hoje é justamente para fazer os reviews e testes dentro de OS X do Tecnohour. Por que eu quero fazer isso? Porque agora nós vamos ter vários tipos de reviews diferentes. Então eu vou poder fazer review de aplicativos, a gente vai ter alguns cursos de desenvolvimento de software mais diversos, como por exemplo, eu quero ter a parte de web, então eu vou precisar colocar o Apache para rodar, vou precisar de Eclipse, vou precisar de um monte de recursos novos que geralmente alteram um pouco o sistema, afetam um pouco o funcionamento normal. Por isso mesmo, o que eu vou fazer? Vamos criar então uma máquina virtual do Tecnohour e tudo que eu for instalar de novo vai ser instalado ali dentro. Por que eu escolhi o VMware Fusion, né? Vocês estão vendo aí na lista. Eu tenho 3 opções que eu consideraria para esse trabalho. O VMware Fusion, o Parallels e também o VirtualBox. No meu caso, eu escolho o VMware Fusion, mas porque ele me dá a liberdade de levar a minha máquina virtual para várias plataformas. Ele foi criado pela empresa de mesmo nome, que é a própria VMware, e a VMware tem versões dele tanto para Windows, para Linux, para várias outras plataformas. Ele me permite essa mobilidade. O Parallels, na minha opinião, funciona até melhor do que o Fusion dentro do ambiente Mac. Tá? Mas a limitação dele é justamente essa, ele só funciona no Mac. Então eu não teria como portar essa minha máquina virtual para outros equipamentos. Já o VirtualBox, talvez até valha um novo vídeo aqui mais para frente do VirtualBox, porque provavelmente, se você está começando a mexer com máquina virtual, você vai acabar instalando o VirtualBox primeiro. Por quê? Porque o Fusion e o Parallels são ambas aplicações pagas. Elas custam algo em torno de $39, $40, pelo menos isso era a última coisa que eu vi.
Agora, já o caso do VirtualBox, ele é open source, ele é free, e ele é suportado pela Oracle. Por que eu não escolhi o VirtualBox para desenvolver esse teste em específico? Digamos que eu ainda não confio tanto assim nele. Eu já tive vários problemas no VirtualBox. Se você for instalar sisteminhas básicos de website, esse tipo de coisa, ele funciona muito bem. Mas se você tentar fazer uma coisa mais profissional, jogar carga em cima, eu já vi várias vezes esse VirtualBox cair. Então, por isso mesmo, a minha opção hoje é pelo VMware Fusion. Para aproveitar então o tempo, já que eu tenho que criar essa máquina, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Assim vocês vão ver como é fácil criar uma máquina virtual rodando OS X em cima de um outro OS X. Tá? Bom, para a gente começar a instalação, então a gente precisa de 3 passos. O primeiro passo é fazer o download do instalador de OS X. Por quê? Porque mesmo que você já esteja com o El Capitan rodando aí na sua máquina, essa instalação ela é uma instalação destrutiva, ou seja, ela pega, logo após você termina a instalação dele, ele vai e remove o instalador. Tá? Então é bem provável que você não tenha um aí. Você vai precisar entrar na Mac App Store e fazer o download. Depois disso, a gente vai criar a máquina virtual dentro do Fusion e em seguida a gente instala o sistema operacional utilizando o instalador que a gente fez download. Okay? Esse daqui é o VMware Fusion. Vou entrar aqui na parte de adicionar, novo. Nessa tela que apareceu aqui para vocês, ele tem várias opções diferentes de instalação. Como a gente vai fazer uma instalação do próprio OS X, e a gente já fez o download lá na Mac App Store, a única coisa que eu vou precisar fazer é o seguinte, eu vou trazer aqui o Finder, aqui o arquivo que está selecionado é a instalação do OS X El Capitan, eu vou arrastar esse arquivo para dentro aqui do método de instalação. Ao fazer isso, ele vai detectar, uma vez que o tipo da máquina virtual já foi selecionado através do arquivo de instalação, agora a gente só precisa apertar o botãozinho de continuar. Ele já vai dar para a gente um hardware básico, então a gente já está sabendo aqui que é um OS X 10.11, capacidade de 40 GB, 2 GB de memória. A gente vai usar o NAT para a parte de rede. O nosso equipamento vai ter 2 CPUs, um drive de DVD, um controlador USB e um controlador de som genérico. Tá? Então, isso daqui tudo pode ser alterado mais adiante, depois que a gente terminar a instalação. Mas, por enquanto, isso daqui é o suficiente para a gente continuar. Agora que a gente já tem os detalhes da máquina, o que ele está perguntando para a gente é simplesmente onde a gente quer guardar. Quando você instala o VMware Fusion, ele já deixa para você um arquivo aqui pré-configurado, né, um diretório, que seria o diretório de Virtual Machines, onde ele instala as novas máquinas virtuais por padrão. No nosso caso aqui, a única coisa que eu vou fazer vai ser dizer que eu quero um OS X TechnoHour, porque vai ser aqui dentro que eu vou fazer todos os testes que a gente precisar do TechnoHour. Essa é uma forma que eu tenho para poder instalar tudo que eu preciso, mas ao mesmo tempo não afetar em nada a minha máquina do dia a dia do meu trabalho. Então, gravar. Bom, após cerca de 2 minutos a gente trocou de tela, então ele terminou a preparação da instalação e deve começar a instalação propriamente dita agora. Ok, depois de mais ou menos uns 4 ou 5 minutos de maçãzinha branca na tela, a gente cai na tela de configuração do OS X. Aqui ele já está pedindo para a gente a linguagem do sistema, a gente vai usar aqui em português. Nessa tela ele está querendo saber que tipo de instalação que você quer fazer. Ele sempre te dá a opção de restaurar um backup do Time Machine, que seria no caso da gente estar criando uma máquina nova, mas querendo trazer os dados de uma anterior. Esse não é o nosso caso, então o que a gente vai fazer vai ser simplesmente a instalação do OS X. Agora vamos começar a configuração e instalação. Aceitar os termos de licença. Ele está me perguntando em que disco deve ser instalado o sistema. Eu vou escolher o Macintosh HD, que se vocês lembrarem, lá naquela primeira telinha, é aquele disco com 40 GB que a gente escolheu. Bom, a transição que vocês acabaram de ver trouxe a gente mais ou menos 2 horas no futuro. Tá? Esse foi o tempo que a gente precisou, desde o momento em que eu cliquei lá na parte de instalar, até passar por todo o procedimento de carregamento dos dados no disco e tudo mais, e chegar nessa tela aqui, que já tem para a gente começar a fazer a configuração do sistema. Bom, a primeira coisa vai ser selecionar o país onde a gente está localizado. Ele já mostrou aqui as opções principais, uma vez que a gente está usando em português. No nosso caso, simplesmente escolher Brasil e continuar. O tipo de teclado que eu estou utilizando é o americano mesmo.
seria, no caso, os Estados Unidos Internacional. Essa daqui é uma instalação nova, então ele está me perguntando se eu quero fazer a migração dos dados. Aqui são funcionalidades interessantes que a gente pode discutir em outros Tecno-Hours mais para frente. A primeira opção é de trazer a partir de um Time Machine, que seria um backup de um Mac. Existe a opção de trazer os seus dados diretamente de um PC com Windows. Então, normalmente você instalaria um pacotinho lá no seu PC com Windows, ele detectaria esse sistema na rede e faria o carregamento. Ou, no nosso caso aqui, a gente está criando um zerado, completamente novo. Então, eu não vou transferir nenhuma informação. Eu posso ativar o serviço de localização. O serviço de localização é parecido com o que você tem no telefone. Como essa daqui é uma máquina simplesmente de teste e eu quero deixar o mínimo de processamento possível, eu não vou ativar esse serviço no caso desse Mac. Confirmo que eu não vou utilizar. Eu tenho a opção de iniciar ou não uma sessão com a minha senha de iCloud. Nesse caso eu vou iniciar a sessão justamente porque eu vou precisar depois da minha senha de iCloud para poder fazer download dos aplicativos que eu for fazer o review. Uma vez validada a conta, ele me traz para os termos e condições de uso, que eu vou aceitar. Aqui eu estou definindo manualmente o meu nome, o nome da conta, mas eu vou permitir também que ele use a própria senha do iCloud para fazer o login na rede. A conta local acabou de ser criada e ele está começando a preparar o sistema para trabalhar com o iCloud. Como eu disse para vocês, quanto menos coisa tiver nessa máquina, melhor. Então eu vou continuar me recusando a usar o sistema de localização. O sistema de chaves do iCloud serve para você pegar e manter sincronizado todos os seus logins e senhas, tanto em sites, dentro do Safari, tudo mais. No nosso caso aqui, vou ignorar também essa configuração. Agora, para a gente colocar o fuso horário, só escolher aqui o Brasil. Escolher aqui uma cidade mais próxima de onde eu estou. Aqui na última tela ele pergunta se a gente gostaria ou não de participar do sistema de diagnóstico. Isso significa que nesse caso, todos os dados de problemas e tudo mais, logs, esse tipo de coisa, quando houvesse um crash no sistema, seriam enviados automaticamente para a Apple. Nesse caso, para mim tudo bem, então é só continuar. Agora ele vai terminar a configuração. Se vocês olharem para a máquina no estado que ela está agora, ela é uma instalação padrão que nem mesmo sabe que é uma máquina virtual. Como todo sistema de emulação, ele acaba com uma performance relativamente fraca, né? Vocês podem ver que a tela ela começa a dar umas piscadas e tudo mais. Para que a gente possa otimizar esse sistema e conseguir ter toda a performance que a gente precisa da máquina, o ideal é a gente avisar para essa máquina que ela é emulada. A forma que a gente tem para fazer isso é instalar justamente o VMware Tools, tá? Que é um conjunto de drivers desenvolvidos pela própria VMware que meio que facilitam esse acesso da máquina virtual a todos os recursos de hardware. Isso daí deve dar uma performance muito melhor para a gente. Como é que eu faço isso? Entro no menu de Virtual Machine e instalo VMware Tools. Isso daqui ele vai existir para todas as máquinas virtuais que você criar. Então ela vai funcionar para Windows, vai funcionar para Linux. Para todo tipo de sistema operacional, ele vai ter um install VMware Tools próprio. Está confirmando aqui se a gente quer realmente instalar. Então, instalar. Você pode ver que ele criou aqui como se fosse um CD e já abriu para a gente a imagem para a gente poder começar a instalação. Então, já está em português. Vamos lá, continuar. Vai ocupar 6 MB em disco. A senha que eu criei para esse sistema. Ok, mais ou menos uns 3 minutos depois da instalação, ele pede para a gente reiniciar. Pronto, agora com a máquina virtual inteirinha instalada, a gente deve ter até uma performance muito melhor. Vou abrir o Finder aqui de novo. A ideia é que toda a performance comece a ficar bem mais parecida com a da máquina real. A resposta começa a ser melhor, tá vendo? Já consigo ver melhor os arquivos, o trackpad já começa a funcionar melhorzinho. Nunca vai ser exatamente igual a um equipamento físico, né? Justamente porque ele está fazendo emulação, mas
você já consegue fazer pelo menos todos os testes e instalar tudo que você gostaria de instalar aqui nela, como se fosse uma máquina real. Vocês podem ver que ela consegue enxergar tudo que está na rede, então ela realmente está existindo, a rede dela funciona normalmente. Se eu abrir aqui o Safari, a gente consegue dar uma olhadinha, inclusive surfar na internet. Consigo entrar no nosso site do TechnoHour aqui dentro. Como eu falei para vocês, é uma máquina exatamente como uma máquina física. Funciona do mesmo jeito, tudo que vocês conseguiriam fazer numa máquina real, vocês conseguem fazer aqui na virtual. Perfeito, a gente chega no final desse vídeo com uma instalação completa do sistema operacional OS X. Eu vou expandir aqui a captura da tela justamente para vocês verem a tela inteira do meu Mac físico, assim vocês vão conseguir ter uma ideia do que existe um Mac físico e também uma máquina virtual rodando. Bom, com essa panorâmica vocês conseguem ter uma ideia melhor do que significa ter essa máquina virtual. Se vocês derem uma olhadinha nessa janela que eu estou mexendo agora, esse daqui é o computador inteiro. Tá? Então, isso que a gente acabou de instalar, esse processo que durou aí as últimas 3 horas praticamente, foi para a gente criar um computador que está rodando dentro dessa janelinha. Se vocês derem uma olhada aqui na máquina virtual, no gerenciador, né, o Virtual Machine Library, esse daqui é o gerenciador das máquinas virtuais do Fusion. Você pode ver que aqui eu tenho uma máquina só instalada e eu tenho um screenshot mostrando para mim a própria janela aqui do sistema operacional. Tudo que está rodando aqui fora é a minha máquina física e tudo que está rodando aqui dentro dessa janela é uma máquina virtual nova. Com isso eu vou encerrar esse vídeo e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais então sobre o sistema operacional OS X e também sobre a virtualização. Meu nome é Luciano Fagundes e esse foi mais um vídeo da coleção TechnoHour.